Ô, parceiro! Isso aí. Dramaturgo, diretor, produtor cultural. Cadê ele? Ele falou, gente, para não ficar falando a vida dele toda aqui, tá bom? Então eu vou falar só as partes principais aqui. Rapper, educador, produtor cultural, fundador do Instituto Enraizados, Nova Iguaçu, mestre e doutor em educação e o nosso junior. Brota, Dudu. Muitas palmas, muito barulho. Fala, Dudu! Boa festa e tudo aí. Gente, boa tarde a todas e todos. Todo mundo já falou que está nervoso, né? Que está nervoso. Já vou pedindo desculpa por causa dos óculos escuros, eu tenho fotofobia. Ficaram me sacaneando ali, mas fica mais maneiro na foto também com óculos escuros. Eu sou Dudu de Morro Agudo, eu sou rapper, sou fundador do Enraizados. Me convidaram para vir aqui compartilhar um pouco da história do Enraizados com vocês. Então eu preparei o título, né? Do sonho à reinvenção, o Enraizados e a educação clandestina, porque acho que é a forma que eu encontrei de contar tudo, 25 anos em 15 minutos, inclusive os pulos do gato, que eu acho que é o mais interessante, como que a gente se mantém vivo, sobrevivendo e pulsando em Morro Agudo durante 25 anos. Pode passar, por favor? Primeiramente, eu queria falar um pouco sobre o que vai acontecer aqui hoje. O Enraizados, eu tive a ideia de criar Enraizados muito novo ainda, e conheci algumas pessoas aqui. Eu vou envergonhar muita gente hoje, tá, gente? Com as fotos velhas. Então, Átomo, Léo da 13 e Cal estão comigo desde o início do Enraizados, e o Átomo e o Cal, eles estão no hip hop antes de mim em Morro Agudo. Então, eu já desconstruo algo aqui que acham que eu sou o mais velho, mais antigo. Não, ó, Átomo e Cal. Vamos colocar os pingos nos is nesses 15 minutos. Só que Enraizados é um sonho, cara, um sonho coletivo. A gente realmente não tinha noção do que a gente estava fazendo. A escultura nós da Baixada, Dudu do Morro Agudo, palestrante hoje. Aqui hoje. Então, a primeira fase do Enraizados foi a fase do sonho, a fase quando eu conheci a cultura hip hop. Né? Eu sou um moleque de Morro Agudo, eu tinha 13 para 14 anos de idade. Assim como todo moleque preto de Morro Agudo, eu tinha diversos problemas com a questão racial, sofria racismo diariamente, sistematicamente, e não entendi o porquê. Eu não entendia que eu era preto. Nunca foi discutido isso. Então eu fui entender isso na rua, né? Nas brincadeiras com os meus colegas. E tempo depois, assim, um tempinho, desde 10 anos de idade, com 14 anos eu descobri o rap. E o rap, para mim, foi um grande achado, porque todas as respostas que eu precisava sobre racismo vinham de professores como Mano Brown, como Consciência X Atual, como Gog, como Taíde. Então eu decidi que eu seria um pregador do hip hop. Eu não fazia ideia do que era o hip hop, mas eu queria levar essa ideia do hip hop para a juventude do Brasil inteiro. Só que tinha um outro problema. Eu nunca tinha saído do Morro Agudo. Eu não sabia o tamanho do Brasil. Eu tinha ido... Os lugares mais longe que eu tinha ido era Nova Friburgo e Barra do Piraí. Eu estava falando de Brasil. Né? Dudu, mas você não tinha geografia na escola? A minha relação na escola nunca foi das melhores. Eu nunca gostei de olhar no mapa porque tinha lugares ali que eu sabia que eu não iria nunca. Né? Mas o hip hop era uma potência muito grande. Então eu fui para a rua para chamar pessoas para apresentar o hip hop. E em Morro Agudo, apesar de terem esses caras, eu não conhecia outras pessoas. Então eu recorri a uma revista e mandei cartas. Eu mandei 3 cartas para São Paulo, Teresina e João Pessoa, dizendo que eu era o Dudu de Morro Agudo, nessa época eu era apenas o Flávio. Dudu de Morro Agudo fazia parte de uma grande organização de hip hop chamada Enraizados, que só existia na minha cabeça, e que queria interligar a juventude do Brasil inteiro, e nunca tinha saído de Morro Agudo. Eles acreditaram. E aí começaram a mandar cartas para mim. Mandei 3 cartas, recebi 30, mandei 30, recebi 90 e criei o primeiro site do Enraizados, que esteve no ar até pouco tempo, mais de 20 anos no ar, e agora a gente substituiu por um outro site chamado Nó de Rede. Por que eu estou falando isso? Assim? Eu digo que o Enraizados nasceu de uma mentira que eu contei. Os meus amigos intelectuais dizem que não, nunca mais diga isso. Você projetou o futuro.
Você sabia o que você queria. E eu prefiro acreditar neles, fica muito mais bonito quando eles dizem. Mas o que acontece? Esses pequenos sonhos que a gente teve, a gente foi aprendendo como que a gente tinha que fazer para poder sobreviver da nossa arte. Porque naquele início do sonho, eu pegava meu 13º para produzir os eventos na rua, que eu não sabia nem se estava produzindo certo. Porque eu precisava criar um espaço para eu mesmo cantar. Eu sou rapper. E as minhas músicas, não sei se vocês já tiveram o prazer de ouvir, eu xingo todo mundo, assim, eu sou do contra, meu negócio é ser do contra. Eu sabia que isso não ia tocar em lugar nenhum, a não ser que eu mesmo me contratasse. Né? Então eu me torno produtor por conta disso, eu queria ser artista. E para ser produtor não era tão simples. E a gente teve que aprender a fazer projeto. E para aprender a fazer projeto, ninguém me explicou que tinham 3 fases no projeto. Que é o escrever para captar o recurso, o executar e o prestar contas. Então a gente aprendeu a escrever, então a gente captava recursos, depois teve que devolver um monte de dinheiro um monte de vezes, até entender que esses outros 2 processos também eram importantes. E aí nesses aprendizados, a gente teve muitos sonhos virando realidade. Um deles foi a escola de hip hop enraizado na arte, que é uma das primeiras escolas de hip hop no mundo que a gente tem notícia. E esse também que eu quero envergonhar é o Einstein, que chegou lá muito novinho, 14, 15 anos de idade, então um senhor hoje, com seus quase 30 anos de idade. A gente começou a tocar em outros países. Então eu fiz uma turnê na França, meu nome aqui, um orgulho descolado nos lugares lá e tal. E por que para mim isso é importante? Porque na minha rua, para os meus vizinhos, eu seria bandido, não tinha muita opção, sabe? Eu era meio que a ovelha estranha da rua. E de repente o cara que não fazia coisas legais, né? Porque o que a gente produzia, hip hop, era coisa de bandido, de marginal, nunca foi considerado cultura, isso tudo. Como é que esse cara tá na França, meu amigo? E aí uns outros moleques falam, pô, minha mãe disse que esse bagulho não é maneiro, mas o Dudu tá na França. Os caras que fazem negócio maneiro estão onde? Tá ligado? E lá, aí aquilo ali foi um negócio mais legal, que foi o seguinte, a gente começou a fazer convênio com órgãos públicos. A gente executou lá o Projovem Adolescente, vários outros projetos. Só que aí, nesse sonho, eu falava que nessa época eu estava igual ao Sandy Júnior. Onde eu colocava a mão, virava ouro. Tudo dava certo, gente. Tudo dava certo. Eu viajava o mundo todo, eu fazia projeto para casa e tudo dava certo. E eu achava que era porque eu era brabo, bom demais. Só que tinha uma coisa atravessando esse período que é importante dizer, que são políticas públicas. Eu só consegui fazer tudo isso porque teve um monte de política pública, inclusive o Cultura Viva. Eles me deram um negócio antes de dinheiro, que foi um documento reconhecendo tudo aquilo que eu fazia, que diziam que era coisa de bandido, dizendo que aquilo era arte. Então o Gilberto Gil estava reconhecendo que o hip hop que eu fazia em Morro Agudo, que meus vizinhos diziam que era coisa de bandido, era arte. É o papo. Tinha um diálogo. É o papo! Né? Eu falei, mãe, não, mas aqui, ó, Gilberto Gil, que a senhora respeita. Lê aí, agora nem lê aí. Só que eu cometi um erro. Eu não, né? Que é isso, quando é bom é de todo mundo e quando é erro é de todo mundo. A gente achou que isso estava cristalizado, que todas essas coisas eram para sempre. E o que eu fiz? Baixei a guarda. Vamos viver a vida. E aí, por favor, passa o slide, que é a queda, filho. E aí vocês vão lembrar também que teve uma época que a gente teve uma presidente que foi pichada, lembra disso? Que a extrema-direita estava subindo, que a gente perdeu o Ministério da Cultura, que teve um lance de Lava Jato também, que dizimou o Brasil inteiro. E a gente tinha pego o primeiro patrocínio da Petrobras e falou, agora o negócio vai. E aí deu ruim, perdemos sede, perdemos tudo, voltamos pra rua. Eu percebi que eu não era Sandy Júnior porra nenhuma, e que estava tudo em disputa, e que eu tinha que disputar. Então eu tinha 2 opções, ou desiste, tá ligado? Ou você assume a liderança disso mesmo, mas de forma inteligente, organizada e tal. Por quê? Porque o problema que a gente teve foi administrativo e financeiro, gente. Já viram ONG falir? A ONG faliu. Além de não ter dinheiro, eu tinha uma dívida de 200 mil reais. Essa foi a minha realidade. E aí, por favor, quanto tempo eu tenho ainda? 5 minutos. Nossa senhora, 5 minutos.
E aí tem a reinvenção. Em 2015, gente, a gente não tinha sede, a gente não tinha nada, por um lado foi bom, porque eu estava me tornando um burocrata, e de repente eu voltei a ser artista, comecei a fazer música de novo, e teve um campeonato mundial de hip hop nos Estados Unidos, e eu tinha tempo de participar. Falei com meus amigos do grupo na época, o Marcão Baixada, o Léo da 13, do Orgulho não era o dia ainda não. E eles me trouxeram para a realidade, porque eu sonho muito realmente. Eles disseram, Dudu, isso aí não é um campeonato municipal de hip hop.